Olá a todos. A videoaula que iremos apresentar é sobre intensidade e nível sonoro. Os componentes da equipe são Ana Luísa, Danilo, Driele, Gleice Caroline, Rodrigo, Thiago e Victor. Como já sabemos, uma onda sonora ela é gerada pela vibração dos corpos. Podemos citar como alguns exemplos, como fontes de ondas sonoras, as cordas vocais, as cordas de uma guitarra, ou até as vibrações da coluna de ar no interior de uma flauta. Também podemos citar o barulho do motor de uma moto que está passando na rua como fonte de onda sonora, mas nesse caso ela não é uma fonte geradora de som, e sim de ruídos. Os seres humanos e vários animais se utilizam no sentido da audição para reconhecer os sons, o que faculta a determinação de distância e localização da fonte sonora. Entretanto, o ouvido humano consegue detectar sons com a frequência entre 20 a 20 mil Hz apenas. Porém, ressaltando que o limite maior costuma diminuir com a idade. Acima e abaixo desse intervalo, apresentam-se o ultra e o infrassom. Para podermos representar graficamente os sons, nós utilizamos as ondas periódicas, que são caracterizadas por apresentarem frequência, período, amplitude, comprimento de onda e velocidade. Os sons graves são aqueles que apresentam frequências mais baixas, vibrações lentas, e os sons considerados agudos apresentam frequências mais elevadas e vibrações mais rápidas. Então nós temos que a frequência de uma onda sonora ela é uma grandeza física ondulatória que indica o número de oscilações durante um período de tempo. O período é um tempo de um ciclo completo de oscilação de uma onda, e a amplitude de uma onda sonora é a medida da extensão de uma perturbação durante um ciclo da onda. Essa amplitude ela pode permanecer constante, sendo classificada como onda contínua ou pode variar de acordo com o tempo. Como podemos ver na primeira imagem, temos que y é a amplitude e lambda o comprimento da onda. Se nós soubermos a velocidade de propagação de um som, é possível calcular o tempo que esse som demora a percorrer um determinado espaço. Esse conceito é utilizado em alguns sensores de ultrassom, por exemplo. O som ele pode ser descrito em termos de sua altura, timbre e intensidade. O timbre está associado à série harmônica do som, onde cada nota musical é composta de uma nota fundamental e uma combinação de harmônicos superiores com diferentes frequências, diferentes intensidades e diferentes durações. Ou seja, quando por exemplo ouvimos uma nota musical tocada por um piano e em seguida ouvimos a mesma nota com a mesma altura produzida por outro instrumento, podemos classificar os dois sons como tendo a mesma frequência, porém possuem características sonoras muito diferentes. Graças ao timbre instrumental, nós conseguimos diferenciar os dois sons. Podemos dizer que o timbre é uma espécie de impressão digital de um instrumento ou de uma vibração vocal. Imagine a seguinte situação. Você está escutando música num volume elevado e alguém pede para que você abaixe o som. Se você for seguir essa instrução à risca, na verdade não deveria mexer no controle de volume, e sim no controle de graves. O fator que determina a altura do som é a frequência da onda. Além da frequência fundamental que define a nota, várias frequências harmônicas também são emitidas. Essas frequências harmônicas, como sabemos, são ondas com frequências componentes dos sinais que são múltiplo inteiro da frequência fundamental. Qualquer objeto em vibração emite frequências harmônicas que soam a nota fundamental. Porém, o ouvido humano não é capaz de ouvir harmônicos com frequências superiores a 20 mil Hz. A intensidade sonora está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume. A diferença entre um som intenso ou forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Quanto maior essa amplitude, maior a pressão que a onda irá exercer no ar. Isso faz com que nossos tímpanos vibrem de maneira mais intensa. Sobre a intensidade sonora, nós utilizamos o decibel para medi-la. Essa medição ela é feita em Pascal, sendo que o som mais fraco que podemos ouvir é da ordem de 20 micropascal, enquanto o som mais forte é de 100 pascal. A figura à direita mostra o quão ampla é essa escala de decibéis, podendo ir de 0, que é justamente o
limite de audição inferior de 20 micropascal até os 130 decibéis, que corresponde ao limite superior de 100 pascal. Para exemplificar melhor o que são esses limites, uma pressão de 20 micropascal, que corresponde à menor intensidade sonora que nós podemos ouvir, causa no nosso tímpano uma mudança de posição cuja amplitude é da ordem do diâmetro de um átomo. Isso mostra até que ponto o nosso tímpano é sensível, pois consegue transmitir esse movimento aos nervos, que enviam a informação ao cérebro, e conseguimos ouvir um som com tão pequena intensidade. Então, a intensidade sonora ela é definida como potência sobre unidade de área, I igual a P sobre A. Mas a potência ela pode ser definida pela relação entre energia e unidade de tempo, E sobre ΔT. Portanto, ficamos com a seguinte expressão: I igual a E sobre A ΔT, onde a intensidade sonora é igual a energia sobre área vezes tempo. Conforme o observador se afasta de uma fonte sonora, a intensidade sonora ou o nível sonoro, representado por beta, diminui logaritmicamente, sendo representado pela equação beta igual a log de I sobre I0. E a unidade utilizada para o nível sonoro é o Bell. Entretanto, essa unidade ela é muito grande comparada com a maioria dos valores de nível sonoro que são utilizados no cotidiano. Então, é comumente usado o decibel, de modo que 1 Bell corresponde a 10 decibéis. O medidor de intensidade sonora é denominado decibelímetro e é utilizado para verificar o nível sonoro em ambientes variados. Ele pode ser empregado em canteiros de obras, vias públicas e também nas indústrias, onde ele vai ser utilizado para avaliar o nível sonoro de ambientes dotados de máquinas que possam ser prejudiciais aos operários. A segunda imagem traz o diagrama de blocos típicos de um aparelho desse tipo. E como podemos ver, ele utiliza um microfone sensível como transdutor para captar os sons e ruídos do meio ambiente. Os sinais do microfone então são levados ao circuito de compensação, eventualmente com opção para um circuito externo. Nos aparelhos modernos, o sinal é digitalizado de modo a se poder fazer seu processamento por filtros digitais em DSPs. Ao excitar uma corda fixa em duas extremidades, aparecem configurações de ondas estacionárias. A frequência de ressonância mais baixa constitui o modo fundamental. A ressonância seguinte tem a frequência igual ao dobro da fundamental, a seguinte igual ao triplo e assim sucessivamente. Na figura nós temos indicados ao lado de cada uma dessas frequências e seus comprimentos de onda. Os pontos da corda que ficam imóveis nós chamamos de nós, e os pontos com amplitude máxima são os antinós. Conhecendo a velocidade do som, o comprimento do tubo e o número harmônico, podemos calcular a frequência de ressonância. A distância entre dois nós ou dois antinós é lambda sobre 2, correspondendo à metade do comprimento de onda, que pode ser medido com a régua. Conhecendo a frequência do gerador e, consequentemente, do alto-falante, conseguimos também calcular a velocidade do som. Sobre o espectro sonoro, nós temos que ele é o conjunto de frequências de vibração que podem ser produzidas pelas diversas fontes sonoras. A imagem mostra claramente um intervalo entre 20 e 20 mil Hz, que produz sons audíveis pelo ouvido humano. Abaixo disso nós temos os infrassons e acima os ultrassons. Os infrassons são sons com frequência inferior a 20 Hz. Eles não são captados pelo ouvido humano, embora possam ser captados por outros animais. Esses infrassons são de grande utilidade na previsão de um sismo ou erupção vulcânica, por exemplo. Por sua vez, os ultrassons são todos aqueles com frequência superior a 20 mil Hz. Também não são captados pelo ouvido humano, mas são de grande utilidade, por exemplo, na medicina, onde são utilizados para a realização de ecografias. Para descobrirmos se o som produzido por uma fonte sonora é forte ou fraco, determina-se o nível sonoro produzido. Esse nível sonoro ele vai relacionar a intensidade sonora de um som com a intensidade sonora do som mais fraco que conseguirmos ouvir. É de notar que o nível sonoro ele pode influenciar o estado de espírito e, no caso de ser demasiado elevado, provocar lesões auditivas permanentes.
Apesar do ouvido humano captar sons de diversas frequências, para cada frequência se tem um nível sonoro mínimo correspondente para que o som seja ouvido. Fazendo a leitura do gráfico, nós podemos concluir que, para uma frequência de 20 Hz, o ouvido humano só capta o som se o nível sonoro for de pelo menos 120 dB. Já para uma frequência de 1000 Hz, o ouvido humano só vai captar o som se o nível sonoro for de pelo menos 20 dB. A zona amarela do gráfico representa os sons captados pelo ouvido humano. Já a zona verde representa os sons que o ouvido humano não consegue captar, uma vez que o nível sonoro é muito reduzido. E a zona vermelha representa os sons que causam dor e possivelmente lesões ao ouvido humano, já que tem um nível sonoro muito elevado. O que é o batimento? O batimento é um fenômeno que ocorre quando as ondas sonoras de frequências próximas se combinam, e então a amplitude do som passa a variar de acordo com o tempo. A frequência dessa variação é igual à diferença das frequências das ondas sonoras que se combinaram. A figura 17 mostra as variações de pressão de duas ondas sonoras quando detectadas separadamente, e mostra que as frequências das ondas são muito próximas. A figura desse slide mostra um experimento físico realizado para enxergar o som, denominado como tubo de Rubens. Ele consiste de um tubo com vários furos em linha na parte superior e um alto-falante em uma de suas extremidades. O tubo então é preenchido com gás de cozinha e aceso, e o alto-falante é ligado, criando ondas de pressão dentro do tubo. As regiões com maior pressão apresentam chama maior, e as de menor pressão, por sua vez, apresentam uma chama menor. O que acontece é que o gerador de frequências conectado ao alto-falante pode variar a vibração do mesmo, e portanto o som gerado também tem sua frequência passível de ser alterada. Em determinadas frequências específicas, a onda sonora gerada retorna sobre si, gerando o que denominamos como sendo a onda estacionária ou uma condição de ressonância. Essa condição de ressonância pode ser verificada a partir do aspecto fornecido pelas chamas provenientes dos furos. Aumentando-se o gerador de frequências a amplitude da onda sonora, é possível diferenciar de maneira ainda melhor os nós e os antinós.